Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Preisner. O meu nome é André. Se inscreva no canal, dê o like, comente o que você achou, compartilhe o conteúdo e vamos para mais um vídeo. Um legado de honra. O imperador Dom Pedro II, em 1843, se casou com Teresa Cristina de Bourbon, filha de Francisco I, o rei das duas Sicílias. O imperador teve 4 filhos. O príncipe imperial Dom Afonso Pedro, nascido em 23 de fevereiro de 1845 e falecido em 11 de junho de 1847. A princesa imperial Dona Isabel, nascida em 29 de julho de 1846. A princesa do Brasil Dona Leopoldina, nascida em 13 de julho de 1847. E o príncipe imperial Dom Pedro Afonso, nascido em 19 de julho de 1848 e falecido em 9 de janeiro de 1850. Com o falecimento prematuro dos 2 príncipes, filhos do imperador, a sucessão dinástica do trono ficou de forma definitiva nas mãos da princesa Isabel, sustentando o título oficial de Princesa Imperial do Brasil e legítima herdeira do trono de Dom Pedro II. Em 1864, a Princesa Imperial do Brasil, Dona Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, se casou com o príncipe francês da Casa de Orleans, Luís Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans, o Conde de, neto do rei Luís Felipe I da França. A princesa Isabel e o Conde de tiveram 4 filhos, sendo a primogênita a princesa Luísa Vitória, nascida e falecida no dia 28 de julho de 1874. O segundo filho foi o príncipe Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, nascido no dia 15 de outubro de 1875 em Petrópolis, conhecido como Príncipe do Grão-Pará. Ele renunciou ao seu direito dinástico de sucessão ao trono do Império do Brasil para se casar com Elizabeth Maria Adelaide Dobrezensky de Dobrezenitz. O casamento foi realizado em 14 de novembro de 1908 na França. Eles tiveram 5 filhos. Seus nomes eram Isabel, Pedro Gastão, Maria Francisca, João e Teresa Teodora. O príncipe Pedro de Alcântara faleceu em Petrópolis no dia 29 de janeiro de 1940, sendo sepultado no Mausoléu Imperial, localizado no interior da Catedral de São Pedro de Alcântara, onde também se encontram sepultados o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Dona Teresa Cristina, a princesa Isabel e o Conde de. E é a família do príncipe Pedro que constitui o conhecido ramo de Petrópolis. O terceiro filho da princesa Isabel e do Conde de foi o príncipe Luís de Orleans e Bragança, nascido no dia 26 de janeiro de 1878 em Petrópolis. O príncipe Luís se casou com a princesa Maria Pia de Bourbon, neta de Fernando II, rei das duas Sicílias, no dia 4 de novembro de 1908, na França. Eles tiveram 3 filhos,
os príncipes Pedro Henrique e Luís Gastão e a princesa Pia Maria, os três nascidos na França durante o período de exílio imposto pelo governo republicano brasileiro à família imperial. Com a renúncia do seu irmão mais velho e tendo se casado com uma princesa real, o príncipe Luís se tornou o legítimo herdeiro do extinto trono do Império do Brasil. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a invasão da França pela Alemanha despertou no herdeiro do trono do Império Brasileiro o desejo de se alistar ao exército dos aliados, mas o seu pedido foi recusado pelo governo francês. Voltando então o seu pedido para a Bélgica, aproveitando-se do seu grau de parentesco com o rei Alberto I, o príncipe imperial do Brasil teve novamente o seu pedido recusado. Aproveitando-se então do grau de parentesco de sua avó com a rainha Vitória, o príncipe imperial do Brasil voltou o seu pedido ao rei George V do Reino Unido, que finalmente o aceitou. O príncipe, então, foi integrado como tenente do primeiro corpo britânico do general Douglas Haig. Em 1915, combatendo nas trincheiras de Flandres como oficial de ligação, o príncipe imperial do Brasil contraiu um tipo agressivo de reumatismo ósseo que o incapacitou de andar. Por conta da doença contraída nas trincheiras, o herdeiro do extinto trono do Império Brasileiro faleceu em 26 de março de 1920. O príncipe imperial do Brasil e sua esposa estão sepultados na Capela Real de Dreux, na França. Ele foi homenageado com as seguintes condecorações: Medalha Militar do Issa pelo rei Alberto I da Bélgica, Legião da Honra no grau de cavaleiro, a Medalha da Cruz de Guerra pelo governo francês, a British War Medal e a Victory Medal and Star pelo Reino Unido da Grã-Bretanha. Na Europa, o príncipe imperial do Brasil foi honrado e homenageado pelos principais governos pela sua contribuição durante a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o mesmo príncipe havia desafiado a lei do banimento imposta pela República Brasileira, tentando desembarcar no Rio de Janeiro, e foi impedido. A acusação que lhe pesava era ser o neto do imperador Dom Pedro II. E é a família do príncipe Luís que constitui o ramo de Vassouras. Com a morte do príncipe Luís, a chefia da Casa Imperial do Brasil passou para o seu filho primogênito, o príncipe Pedro Henrique de Orleans e Bragança. Ele se casou em 19 de agosto de 1937 com a princesa Maria Isabel da Baviera, neta de Luís III, o último rei da Baviera. Eles tiveram 13 filhos. Seus nomes são Luís Gastão, Eudes, Bertrand, Isabel, Pedro de Alcântara, Maria Carolina, Fernando Diniz, Antônio João, Eleonora, Francisco, Alberto, Maria Teresa e Maria Gabriela. A lei do banimento, que mantinha a família imperial do Brasil exilada na Europa, teve fim em 1920, mas apenas com o término da Segunda Guerra Mundial, a família imperial pôde retornar ao Brasil, no ano de 1945. O chefe da Casa Imperial do Brasil faleceu em 5 de julho de 1981, na cidade de Vassouras. Ele foi então sucedido pelo seu filho primogênito, o príncipe Luís Gastão de Orleans e Bragança, como chefe da Casa Imperial do Brasil e legítimo herdeiro
do extinto trono do imperador Dom Pedro II. O príncipe Luís não se casou e não teve filhos. Ele faleceu no dia 15 de julho de 2022, aos 84 anos, na cidade de São Paulo, deixando o seu irmão, o príncipe Bertrand de Orleans e Bragança, como novo chefe da Casa Imperial do Brasil. E o último filho da princesa Isabel e do conde Dan foi o príncipe Antônio Gastão de Orleans e Bragança. Ele nasceu em 9 de agosto de 1881 na França. O príncipe estudou na Academia Militar Teresiana, na Áustria. Depois de formado, serviu como tenente nos hussardos do exército austro-húngaro entre os anos de 1908 e 1914, servindo ao imperador Francisco José I. Em 1914, o príncipe deixou o exército austro-húngaro por se recusar a lutar contra a França. Foi então que ele solicitou permissão ao rei George V do Reino Unido e se alistou na Marinha Real, servindo como piloto de avião. O príncipe passou a Primeira Guerra Mundial sem se ferir, mas 3 dias após o armistício se acidentou ao realizar manobras de exercícios em Londres, falecendo no dia 29 de novembro de 1918, sendo sepultado na Capela Real de Dreux, na França. O príncipe teve sua memória honrada e recebeu homenagens e medalhas vindas de Espanha, França, Reino Unido, Bulgária, Japão, África do Sul e Portugal. E esta foi a homenagem do canal Preisner ao falecido chefe da Casa Imperial do Brasil, Príncipe Luís Gastão de Orleans e Bragança. Muito obrigado e até a próxima!